Fala, meu povo, de Maurício na área, e no vídeo de hoje eu vou fazer uma análise aqui para as próximas semanas, próximos meses dos ativos, porque isso vai dar uma ideia pra gente de se é a hora de se estressar, se não é hora de se estressar, tá? Para poder entender como é que tá o mercado. Dessa forma, se você quiser trades mais curtos, você consegue entender os pontos onde vale mais a pena você entrar comprando, enquanto outras pessoas vão estar vendendo. E se você estiver na mesma vibe que eu, de colocar o seu dinheiro aí com paciência e ver ele crescendo para mais longo prazo, seguir uma tendência e tal, esse vídeo vai te ajudar bastante também. Então já manda ele para algum amigo seu que queira começar a investir aí, que queira aprender a analisar, né, que vai ajudar bastante. E é claro que se você quiser as informações sobre o curso quando for lançado, o primeiro link aqui da descrição, ele vai ser super completo, beleza? E aí você pode já assistir os vídeos daqui do canal para poder aprender já uma base do que vai ter lá. E assim que for lançado, eu vou avisar lá no Telegram do primeiro link aqui. Vamos lá, se você tá analisando o gráfico sempre só pelo gráfico diário, você tá deixando aí de lado mais ou menos, né, uma previsão um pouco maior do gráfico semanal. Então por isso hoje eu tô fazendo análise aqui no semanal, tá? Daí a análise para as próximas semanas / meses. Bom, o que a gente tem no nosso índice? O índice hoje está fazendo um possível martelinho aqui na zona dos 108 mil pontos, né? Hoje é sexta-feira, então isso daqui está fechando o candle do semanal. E aí nas próximas semanas a gente pode ver ele voltando ali na casa dos 117 para os 120 mil pontos antes de definir o que vai fazer. Isso daqui está sendo uma movimentação de baixa, meio lateralização. Maurício, como assim? Eu já vou te mostrar aqui no gráfico do Bitcoin. Vocês vão lembrar que o gráfico do Bitcoin fez um desenho mais ou menos assim, né? Teve essa lateralização aqui e uma tendência de alta. Não é tendência de alta não, topo mais alto. E só que a gente estava vendo isso aqui no gráfico diário que o índice está fazendo no semanal. Era mais ou menos isso aqui, ó. Então ele estava fazendo essa movimentação de alta aqui e o gráfico já começando a lateralizar, tá? Então, olhando por isso aqui pelo gráfico semanal, a gente entende a possibilidade de uma lateralização no índice ou uma continuação de queda aí de curto prazo. No momento, nós temos tendência de alta ainda, não perdemos o fundo aqui nos 107 mil pontos, então é uma tendência de alta / lateralização, tá? Então a próxima semana provavelmente a gente vai ter ela mais lateral ou talvez uma semana de repique para depois o mercado decidir o que vai fazer. Maurício, você compraria agora só se fosse como uma aposta, porque uma compra agora a 113 mil pontos me colocaria um stop a 105 mil pontos com um alvo ali perto do topo histórico a 129. O risco-retorno tá bom? Ele até tá bom, mas eu não acho que seja a melhor condição para comprar agora, tá? Eu esperaria pelo menos ele romper o gráfico, esse candlezinho aqui, antes de considerar uma compra, mas para mim a compra mais segura é quando o preço estiver trabalhando acima da média de 12. O dólar. Então nós temos o dólar aqui em tendência de alta e o gráfico semanal fechando hoje, essa semana com força, né, rumo aos 5,57. Então a gente provavelmente vai ver ele de fato chegar ali um pouco mais perto dos 6 dólares aí nas próximas semanas / meses. Aliás, 6 dólares não, né, dos 6 reais nas próximas semanas / meses. Então ele ainda deve ficar lateralizado aí por um tempo dentro dessa região do 6,5, tá? E aí, para mim, não tem muito o que fazer. Para day trade é só você analisar o que o gráfico diário está fazendo e se vale a pena comprar ou vender. Então eu diria que os próximos dias a gente vai ter um pequeno recuo antes de uma nova tentativa de alta. Então essa é a forma como eu estaria vendo e seria o que eu ficaria aguardando. S&P está fazendo pullback na média de 26. Então segue tendência de alta aqui pelo gráfico semanal, fazendo um pullback e o rompimento de uma máxima daria uma compra, tá? Então a gente vê aqui que o S&P vem respeitando muito bem essas médias, olha só que coisa linda. Ele passa para cima da média, fica ali um bom tempo. Quando ela cruzar para cima de novo, a gente volta a comprar. E no momento ela está cruzada para cima, então a gente continua esperando uma tendência de alta. A dominância do Bitcoin, ela segue fazendo, né, no gráfico semanal um recuo em direção às médias, então pode ser entendido como um pullback ou a possibilidade de um fundo duplo aqui nos 40. E isso faz com que a gente tenha suportes e resistências bem definidos ali entre 40 e 58 e fora isso aqui no meio perto de 47. Isso significa o quê? Que se o preço continuar subindo, o Bitcoin vai se valorizar mais do que as outras criptos. E nós vemos aqui que depois de toda essa movimentação de alta, essa pequena lateralização, nós estamos
Então, a gente sabe que o gráfico do Bitcoin fecha no domingo, mas no momento tudo indica que estamos fechando um pivô de alta para a continuação da movimentação de alta do Bitcoin, tá bom? Então, com isso aqui, nós consideramos que o mercado cripto ainda está em alta, principalmente o Bitcoin, e ele está sendo hoje uma das moedas que mais está valendo a pena de se investir. Então a minha posição de Bitcoin segue ali, se ele tiver mais um recuozinho nos próximos dias eu talvez compre um pouquinho mais, e aí sigo aguardando. Ethereum então, a gente já teve uma continuação, né, no rompimento desse candle azul, até do vermelho para quem quis comprar antecipado, e essa semana está um pouco mais fraquinho. Só que se ele romper, nós vamos continuar numa tendência de alta, e é isso que eu estou aguardando. Sigo tendência também em Ethereum, e isso mostra para mim, né, dá um pouco mais de confiança de que os preços vão continuar se movimentando para cima. Litecoin um pouco lateral ainda, né, porque as médias ainda estão lateralizadas aqui, então não vale a pena comentar muito sobre ele. BNB, nós temos as médias cruzadas para cima ainda um pouco laterais, sim, só que nós já podemos traçar aqui uma possível linha de tendência entre esses topos aqui e aguardar um rompimento. Maurício, você já está comprado em BNB há bastante tempo e sigo aguardando, tá? Então, se ele romper aqui, eu só vou ficar mais feliz, mas não pretendo mexer na minha posição de BNB. Cake a 19,82. Como o Cake é um ativo bem recente, né, ele tem poucas semanas, poucos meses aí de vida, não vale tanto a pena a gente olhar ele pelo semanal. Então, eu vou colocar no gráfico diário e vou afastar um pouco. O que a gente vê? A continuação da movimentação dele no canal de baixa, com as médias cruzadas para baixo, mostrando para a gente que isso daqui ainda tem potencial de ser uma bandeira, considerando todo esse movimento de alta que está acontecendo aqui. Então, se ele resolver subir, nós temos uma movimentação bem interessante aqui, rumo aos 44, vou deixar marcado aqui, mais ou menos aqui, né, rumo aos 40. E aí, para isso acontecer, nós temos que ter um candle de força, que seria bem interessante que ele se fechasse acima dessa zona aqui, tá? Por quê? Porque acima dessa zona aí, Maurício? Porque se a gente pegar uma continuação aqui e ele fechar acima dessa zona, uma continuação vai fazer com que a gente tenha um provável pullback no rompimento dessa bandeira para voltar a subir. Tá? E aí as coisas podem ficar mais interessantes. No momento, eu acho que é isso que vai acontecer? Sinceramente, não acho não. Eu acho que a gente ainda vai ver isso aqui acontecer com uma probabilidade maior. Então eu sigo apenas olhando também, porque minha posição já está montada e não tem muito o que fazer. ADA Cardano, o que nós temos sobre ADA? Bom, eu comentei que as entradas acima de 2,31 seriam interessantes e eu entrei aqui perto de 2,30, mais ou menos 2,29, tá? 2,29, entre 2,29 e 2,31, mais ou menos isso aqui, porque ele já tinha rompido e estava voltando, e aí eu peguei e entrei ali e agora sigo aguardando com a minha posição de ADA Cardano já montada para ele poder... Com a expectativa de que a gente volte a uma tendência de alta, porque nós já estamos trabalhando acima dessa linha de tendência que está aqui, ó. Então, se eu já tenho uma linha de tendência aqui e o preço ontem fechou acima dela, significa, para mim, na verdade, tem 2 dias que ele está trabalhando acima dela, né? Aliás, 3 dias. Então, isso daqui indica para mim que agora ele provavelmente vai continuar fechando cada vez mais acima. E aí, quando essas médias cruzarem aqui, eu já estou entrando bem antecipado nesse movimento, com o meu MACD dando minha condição aqui anterior, com a boa movimentação gráfica aqui, e se vier o stop é curto. Solana também eu já estou posicionado aqui há algum tempo, eu fiquei posicionado mais ou menos aqui, né, perto de 150, foi 154 que eu comprei, e agora nós tivemos uma continuação desse inside barzinho aqui, e o preço segue subindo, hoje já subindo 6,48%, o que é bem interessante, porque com o rompimento dessa linha de tendência, se a gente considerar que aqui a gente pode ter uma linha de tendência também, o rompimento dessa máxima já levaria os preços a 217 novamente. Claro que isso na teoria, né?
mas para mim ela é uma situação que está bem interessante, tá? Então eu estou posicionado em Solana também, sigo aguardando. Link, não tenho posições em Link, ela tá meio estranha para mim. E Matic hoje subindo 8,15%, eu vou aguardar o dia de hoje fechar para decidir o que fazer, porque ele está um pouco longe da minha entrada, que seria aqui no 1,32. Tudo bem, são só 6 centavos? São 6 centavos, eu poderia entrar, mas eu quero ver como que o dia de hoje vai fechar, tá? Porque a gente tem uma linha de tendência de baixa meio forte aqui em Matic, eu não quero comprar na cara da linha de tendência de baixa. Eu prefiro que ele rompa, faça um pullback, eu pague mais caro do que agora, do que comprar aqui e ver ele caindo e eu não poder fazer o aporte no preço que eu gostaria. Tranquilo? Bom, eu espero muito, muito mesmo que você tenha gostado. Dá uma olhada aqui no canal nos vídeos de setup que a gente tem, porque alguns desses setups aqui você não precisa nem que eu te fale nesses vídeos. Quando eu abrir aqui você já vai ver que ele existe. Faz o curso gratuito que tem aqui e já entra aí também para você fazer parte da lista aí das primeiras pessoas assim que o meu curso for lançado. É isso, eu espero que você tenha gostado e vejo você no próximo vídeo. Valeu!